Eu quero que você abra a sua Bíblia. Domingo passado, alguém lembra onde eu preguei domingo passado? Salmo 91. Eu vou de Salmo hoje de novo. Vamos no livro de Salmos, número 13. Glória a Deus. Livro de Salmo número 13. Todos acharam? Salmo é bem fácil de achar e boa parte de pessoas leem bastante salmos. Diz assim: até quando, ó Senhor, te esquecerá de mim? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu. Alumia os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Mas eu confio na sua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Glória a Deus. Amado, você já parou para pensar quantas pessoas perderam a vida por dormirem? Quantas pessoas, ao estar dirigindo, dormiram e quando acordaram estavam na eternidade? Como é difícil o sono. Mas o pior mesmo não é o sono físico, é o sono espiritual. O livro de Salmos, ele foi escrito por uma porção de tempo, por volta de 1000 anos. E existe muitos escritores, a maioria deles foi Davi, mas ele começou a ser escrito desde a época de Moisés. E eles escreviam e cantavam. Salmo, na linguagem grega, significa canções que devem ser acompanhadas com instrumento de cordas. No hebraico, são canções que louvam a Deus. E eles usavam esses salmos para cantar. Os filhos de Coré fizeram muitos salmos, cantavam. E aqui o salmista, ele começa a relatar o que ele está sentindo. E, amado, como eu estava dizendo a respeito do sono, e nessa geração que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas pessoas, por causa do sono espiritual, morrendo. E essa morte do sono espiritual é pior do que a morte do sono físico, porque muitos destes morreram sem Cristo. E muitas das vezes por descuido, por confiar em si mesmo. Por isso, amado, nós queremos nessa noite falar sobre o sono que leva à morte. O sono que leva à morte. O salmista, mesmo passando por todas as lutas e tribulações, pede a Deus que não deixe dormir o sono da morte. Mesmo passando por um monte de dificuldades, tribulações, ele diz para Deus: não permita que eu entre no sono da morte. Não permita, Senhor. O que tem levado as pessoas a dormirem espiritualmente? O que tem levado as pessoas a cochilarem?
ou até mesmo dormirem espiritualmente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Se veja, ele diz assim que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Incredulidade não está somente naqueles que não aceitaram a Cristo, mas a incredulidade muitas das vezes está muito mais no meio daqueles que se dizem conhecer a Cristo. E essas pessoas têm chegado ao sono espiritual, e muitos deles já morreram espiritualmente, e muitos deles nunca mais conseguiram voltar. Entra num estado, amado, tão terrível. Eu não sei se você já conseguiu encontrar ou conviver com pessoas que eram muitas das vezes uma bênção e depois entrou num sono espiritual, e é terrível. Eles são cheios de razão, eles são pior do que daqueles descrentes. Eles questionam, eles duvidam até mesmo da existência de Deus. Mas o que levou essas pessoas a entrar no sono da morte? O sono espiritual. O príncipe desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Hoje nós vemos que muitas pessoas, eles vêm para conhecer o Evangelho, não por causa da salvação, mas por causa dos benefícios que o Senhor Jesus pode dar para aqueles que o aceitarem. Muitas pessoas, eles estão partindo para esse lado, mas com interesse pessoal, e não pensando na salvação eterna. E o príncipe desse mundo cega tanto o entendimento das pessoas, que eles estão numa situação que o interesse é viver essa terra e desfrutar dos bens materiais aqui na terra. A salvação depois a gente vê, céu depois a gente vê. É muito importante isso, nós levarmos a sério. Eu dizia essa semana que a palavra do Senhor diz que Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Diz que o Espírito Santo habita de nós como templo. E eu fico pensando, como que pode muitas vezes a pessoa fazer, falar, julgar, fazer tantas coisas erradas com Deus ao seu lado, com o Espírito Santo agindo na vida dele, ou fazendo morada, ou então o Espírito Santo já não mora mais dentro dele. Como se Deus não estivesse ali perto, como se Deus não estivesse vendo nada, julgando, zombando e fazendo tantas coisas mais. Mas Deus não é como nós, humanos. Apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, Ele continua a nos amar. Esse sono vem quando as pessoas não discernem mais o sacrifício de Cristo. O que é discernir? Discernir, vamos falar na questão de visão. Você dá uma olhada, uma pessoa que não tem uma boa visão, ele é míope, de repente daqui, por exemplo, eu tenho um grau de miopia. Se eu tirar o óculos daqui, eu enxergo o relógio, sei que o horário, mas se eu colocar o óculos, eu enxergo melhor. Mas muitas pessoas, se ele tirar o óculos, ele enxerga todo embaçado, é todo difícil dele, ele não está discernindo o que ele está vendo. E a palavra do Senhor diz assim que o que tem levado as pessoas a dormirem o sono espiritual, e esse sono vem quando as pessoas não discernem o que é o sacrifício de Cristo, ou seja, não valorizam o sacrifício de Cristo, ou muitas vezes não aceitam o sacrifício de Cristo, ou muitas das vezes estão achando outras coisas para completar o sacrifício de Cristo, dizendo que não é suficiente. O texto que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, que sempre lemos no culto, no ceia, que nós vamos fazer logo mais, aqui no capítulo 11, verso 29 e 30, diz assim: por quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. Amados,
quando você lê o livro de Levítico, lá tem uma relação dizendo o seguinte: toda pessoa que tiver um defeito, um aleijo, ou qualquer outras coisas, faltando um dedo, nascendo troncho, faltando não sei o que, não pode ser sacerdote. Isso no Velho Testamento. A Bíblia diz no Novo Testamento que cada um de nós somos sacerdote de Deus. Nós hoje não precisa ser julgado com questão do defeito físico, mas nenhum defeito espiritual, questão de pecado, você não pode se chegar diante da presença de Deus. E muitas pessoas, por não discernir o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, muitas vezes se chega de qualquer maneira. Muitas vezes ele acha que Santa Ceia é mais um culto. Não, é algo maravilhoso, algo tremendo em nossas vidas, que o apóstolo Paulo mesmo diz assim: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. O Senhor Jesus pediu que nós celebrássemos a ceia até a sua volta, até a grande ceia. É algo que nós relembramos. E muitas pessoas que eles sentem esse amor, eles sentem a profundidade do que Cristo fez, ele não resiste, ele se emociona, ele chora, porque ele diz: eu não sou merecedor daquilo que Cristo fez por mim, o amor dele por mim. Essas pessoas que fazem isso, eles não estão discernindo o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz assim, ó: porque quem come e bebe para a sua própria condenação. Quantas pessoas, amados, que são indignos de participar da ceia do Senhor, não digo eu, mas a palavra, e muitas vezes participa da ceia para mostrar que está bem. Quantas pessoas também, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, por um motivo ou outro, ele não participa da ceia que vai servir como um alimento espiritual da vida dele. Amados, você que sempre participou da ceia, ficar um determinado período sem participar da ceia, ou pessoas que estão aguardando o batismo para participar da ceia, é difícil. É muito difícil. E aí, olha o que a Bíblia diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Muitos fracos e enfermos. Sim, o pecado também traz enfermidade física, mas aqui também está dizendo de enfermidade espiritual. Fracos, dormem o sono espiritual, estão prestes a morrer espiritualmente. Um guia muito experiente, ele foi levar um grupo de turistas para visitarem e conhecerem as cataratas do Niágara. E eles visitaram todos, estava cansado, e ele pegou e deitou num barco, e esse barco não estava amarrado. Conforme o movimento da água, esse barco começou a descer, e os turistas começaram a gritar para ver se ele acordava, mas o sono era tão pesado, que ele não ouvia, ele não conseguia ouvir porque estava dormindo. Afinal, caiu nas cataratas e morreu. Não suportou. Muitas pessoas conhecem mais de fama as cataratas do Iguaçu, mas pesquise para você conhecer. Você vai ver grandes histórias. Vai ver a história de um inglês que atravessou por um cabo, gastando na faixa de 45 minutos a travessia desse local. O sono pode levar à morte, não discernir o corpo de Cristo. Amado, por causa de muitos fracos estão enfermos, porque estão dormindo, porque não estão discernindo o corpo de Cristo, não estão valorizando aquilo
que o Senhor Jesus deu. Amado, olha um exemplo muito claro. Se eu for perguntar aqui, muitas pessoas que já passaram fome. Quantas pessoas já aqui passou dificuldade e fome, de chegar, digamos assim, tem dia que não comer uma refeição. Quantas pessoas, amado, eles passam muita fome. E aí, quando eles estão diante de uma comida, de um prato cheio, eles valorizam tanto aquele arroz com feijão, com ovo frito, seja o que for ali. Ele valoriza tanto esse momento que ele come, mas come com gosto. Come com gosto. E se chegar no final, ainda ele pega o prato e dá uma virada assim, ainda puxa assim para não ficar nada. Você já teve o lado de pessoas que comem assim com valor, com gostosura a comida? Que dá até vontade do outro comer. Agora veja bem, a pessoa que não valoriza. A mãe faz aquele prato de comida ajeitada, saladinha, faz um bife. A pessoa já diz o seguinte: esse bife está mal passado, eu não quero comer. O dia que está bem passado demais. Eu não gosto disso. Ou seja, ele não está valorizando o que a mãe, o pai traz, o pão de cada dia, a alimentação. Não valoriza que muitas pessoas não têm nem aquilo para comer. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que vão comer. O valor que você dá de ter uma roupa para vestir, o valor que você dá de ter uma casa para morar, o valor que te dá na profissão que Deus te deu. É exatamente isso que você precisa dar o valor preciso no sacrifício de Cristo. Você já imaginou se Jesus não viesse a essa terra para morrer por amor de nós? Hoje você entende, graças a Deus que eu entendi. Mas valorize todos os dias da tua vida. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom, mesmo no meio da luta, como o salmista aqui diz, ele se alegra no Senhor, porque o Senhor está com ele. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes, amado, acontece alguma coisa na nossa vida que nós não entendemos. Lembro da história de um pastor que tinha na sua igreja muitas pessoas de vários segmentos na sociedade, médicos, enfermeiros e várias pessoas. E o filho dele ficou enfermo e ele nem pensar de estar orando sobre o filho dele, ungindo. Não, ele simplesmente falou: não, eu tenho um médico fulano de tal que está de plantão, que é da minha igreja. Tem a enfermeira fulano de tal que também é da minha igreja. Ele partiu, tenho certeza que vou chegar lá, vou ser atendido rapidamente. E quando ele chegou ali, para surpresa dele, o médico estava ali, o médico falou assim: espera que daqui a pouco eu te atendo. A enfermeira, eles estavam tanto assim que ignoraram ele. E aquilo ali começou a irritar, porque as pessoas se irritam. Falam assim: quando eu estou precisando das pessoas, aonde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? E não esquece de uma coisa, que Deus estava ensinando esse pastor, que nós devemos depender de Deus. É nesse momento que Deus nos chama num particular, para depender dEle, para clamar por Ele, porque a palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe esqueça de um filho, Deus jamais esquece dos seus. O profeta Elias achava que estava sozinho. O profeta Elias achava que ele era o bambambam. Só eu fiquei, só eu clamo, só eu que sou o profeta do Senhor, passando por luta, perseguição. Sabe o que Deus disse para ele? Tem 7.000 que não se dobraram. Ou seja, tem 7.000 que intercedem por você. Muitas vezes você está lá e muitas vezes julga, muitas vezes fala, dizendo assim: cadê o fulano? Cadê o Beltrano que não está aqui? Deus está te ensinando você depende de mim. Essas pessoas estão orando e clamando por você. Deus tem um particular com você. Aprende a ter um particular com Deus, porque Ele não te abandona. Ele está lá, bem do teu lado.
Ele diz: eu pego pela tua mão direita e digo, tu és meu. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar que Ele está ao meu lado. Eu preciso acreditar, como o Salmo 23, na original hebraica, diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele é tudo para mim. Isso não quer dizer que eu sou egoísta, isso não quer dizer que eu desprezo meus irmãos, não. Eu conto primeiramente com Deus. O que vir depois, tudo é melhor, tudo que vai ser uma oferta, vai ser algo extra. Mas eu conto com Deus primeiramente. Outra coisa que tem levado as pessoas a ficarem fracos, enfermos e dormirem e cochilarem, é a aparente demora da vinda do Senhor tem causado sono espiritual. Amados, eu e você sabemos que Jesus vem, amém? Então não importa se Ele vem meio-dia, cedo, à noite, o importante é que Ele venha. O nosso querer dizer assim: eu quero que Ele venha, não vai mudar nada, tudo está programado por Ele. Então viva cada dia e deixa a hora que Ele quiser vir, amém. Mas muitas pessoas, porque aonde gera a ansiedade? Quando você começa a focar alguma coisa que não sei o que está demorando, não aconteceu isso, fulano de tal não veio, e não sei o que não aconteceu isso, a ansiedade vem. Sim ou não? Muitas pessoas começam a pensar o seguinte, e isso o diabo aproveita. Hoje eu estou com 50 anos, 60 anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, e desde criança eu sirvo o Senhor, e eu estou aqui ouvindo falar que Jesus vem, e Jesus não vem. E o diabo trabalha aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, olha o que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Na época do apóstolo Pedro, as pessoas: cadê o Jesus que disse que vinha? Mais de 2000 anos atrás. Imagine agora, você se converteu há pouco tempo, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas nós temos aqui a irmã Denise, desde criança, né, irmã Denise, que serve ao Senhor, e desde criança só ouviu essa mensagem. Pergunta para ela se ela está cansada de esperar. Não, desfrute a salvação, desfrute a hora que o Senhor vir, amém. Por que eu vou ficar ansioso e preocupado com isso? Isso pode me levar a uma ansiedade, e essa ansiedade pode me levar a uma dúvida, pode me levar a aceitar as propostas do inimigo, e pode me fazer dizer, até me afastar dos caminhos do Senhor. Eu não vou mais nada, não acontece nada, Jesus não vem. Eu acho que essa pregação é mentirosa, é falsa. Mas para muitos hoje, para mais que morre no mundo hoje, 160 pessoas por segundo, para essas pessoas Jesus já veio. Ainda que muitos tenham por tardia, mas sabe por que essa aparente demora? Amado, porque Ele não quer que ninguém se perca. Quantos de nós temos parentes, amigos, colegas que nós queremos que eles sejam salvos, não é verdade? E o Senhor Jesus, Ele salva. Eu estava vendo, amado, o cumprimento da palavra de Atos 16, 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu estou vendo esses dias acontecer. A nossa irmã Magda já aceitou Jesus há um bom tempo, e ela vem orando, nós orando para os seus familiares, e todos nós estamos orando. Sabemos que a sua avó está bem difícil, a saúde, bem fraca, e poucos dias atrás ela andava de um lado para o outro, ou seja, ali na cama mesmo, não tinha descanso. Diz que a cabeça dela começava a procurar um lugar para descanso e não conseguia. E o pastor Gilmar, que é amigo da família deles ali, esteve ali, falou de Jesus, orou por ela,
ela aceitou o Senhor Jesus, e ela diz assim que agora ela tem descanso. Daí eu me veio à mente: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nem que seja minutos antes da morte, dias antes da morte, o Senhor vai cumprir aquela palavra. Mas como que uma pessoa é salva no último dia? Sim, ele é salvo, mas não desfrutou a salvação. E nós somos salvos e estamos desfrutando a salvação. Amém, amado? Desfrute a salvação, porque o Senhor Jesus prometeu de estar conosco todos os dias, amado. Ele não disse que nós não teríamos aflições, não teríamos luta, mas Ele prometeu que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele prometeu de nós estarmos conosco, e Ele prometeu que não vai nos deixar dormir o sono espiritual. Ele vai nos acordar. Ele vai nos acordar. Acorda, não deixe. Pastor, aonde que o Senhor arrumou base bíblica? Jesus vai nos acordar. Quando Jesus estava orando, Ele voltou para os discípulos: acorda, nem uma hora se pudesse velar comigo. Acorda, acorde, pare. Quantas vezes vem o desânimo? O desânimo que vem na nossa vida espiritual é o sono. Esse é o sono. Olha um exemplo, amado. Todas as noivas atrasam ou não atrasam no dia do casamento? Quantas? Gabi, você atrasou, Gabi? Atrasou, sim. Eu estava lá. E eu pergunto para vocês, vamos, já que eu citei o nome da Gabi, tá? A Gabi atrasou, por isso o Andrei desistiu? Esperou com paciência no Senhor. Esperou no Senhor. Todas as noivas sempre atrasam, nem por isso o noivo desiste. Por que que nós vamos desistir agora dessa aparente demora do Senhor Jesus? Quem sabe se Ele viesse hoje, você não estaria preparado. Ele está dando um tempo para você ainda. Muitos têm cansado de lutar. Quantas pessoas que você encontra como crente: eu estou cansado de lutar. Mas Jesus não prometeu para você, não prometeu para você e não disse para você que você não teria aflições. Tem muitas pessoas, amado, que ele gosta de comer, mas não tem o trabalho de preparar. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. João capítulo 16, verso 33. Tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos prometeu que não nos deixaria só. Olha as promessas do Senhor, amado. Ele mandaria o Consolador. Evangelho de João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai. O Espírito Santo está conosco, amado. Qual é a função do Espírito Santo, além de convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado? Ele é o Consolador, Ele está ao nosso lado, Ele faz morada em nós. Ele não quer nem andar ao nosso lado, Ele quer morar dentro de nós, amado. Diga para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: ó, o Espírito Santo mora dentro de você. Quem sabe alguns dizem assim: será? Alguém pode dizer será se o templo aqui estiver sujo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templos sujos, de maneira nenhuma. Ele mandou que nós fôssemos fortes. Seja forte. Josué capítulo 1 verso 9. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Não te mandei eu? Amado, nós estamos no meio dos inimigos espirituais, estamos no meio de inimigos físicos. Somos levados todos os dias como uma ovelha indo para o matadouro, mas de todas elas o Senhor nos livra. Tem uma armadilha, tem laço armado para todo lado, mas o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Ele está presente
todos os dias da nossa vida. Vivemos em dias que o atalaia está dizendo: eis aí o noivo. Olha o que a Bíblia diz, amado. Marcos, capítulo 13, versículo 34. Vamos ler aqui, amados. Marcos, capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 34. Diz assim: em verdade eu vos digo, que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se o homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós todos, digo: vigiai. Vigie para que ele não te ache dormindo, mas ache trabalhando, ache lutando. Em Mateus 25, versos 5 e 6, é a parábola das virgens. A Bíblia diz que à meia-noite, todas estavam dormindo, e ouviu a voz: eis aí o noivo. O texto diz que todas estavam dormindo, e aí o mensageiro diz: eis aí o noivo. Que nós, amado, possamos estar vigilantes, preparado, porque a mensagem que devemos hoje anunciar é dizer: eis aí o noivo. A mensagem para nesta noite é Efésios 5,14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esta é a mensagem para nós nessa noite. A mensagem central é exatamente essa: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ouça as pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, trazendo palavra, dizer: acorde. Que você não seja como aquele guia turístico que não ouviu a voz. Que você possa ficar atento para ouvir e não dormir o sono da morte. Não seja como muitos que dormiram e perderam a sua vida física, e muitos já perderam até mesmo a sua vida espiritual. Que você possa se colocar em pé em nome de Jesus, e que o Espírito Santo e o Senhor todos os dias não nos deixe ser levado ao sono, e esse sono que nos leva à morte. Essas cochiladas, essas dormidas, é os vacilos espirituais que damos. Quantas vaciladas que damos, quantas pisadas de bola que damos. Isso são cochilos, e num desses cochilos pode acontecer o pior. Portanto, vigie. O Senhor te deu funções. É como esse texto de Marcos 13. Ele foi viajar e deu ordem aos seus empregados, deu tarefa para ele estar fazendo, e disse ao porteiro: vigie, porque você não sabe a que hora que ele virá, se é à noite, se é à tarde, madrugada ou amanhecer. E a todos eu digo: vigiai, para que o Senhor, quando ele voltar, nos encontre alerta, aberto, e possamos dizer nessa noite: Maranata, ora vem
Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Oh, aleluia. E comece a orar juntamente comigo. Comece a orar. Comece a agradecer a Deus pelo seu sacrifício. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Não seja um reclamão, mas exalte ao Senhor. Gratidão não é um simples agradecimento. Gratidão é mudança de olhar. É exatamente isso. Aleluia. Senhor, nos livre do sono da morte. Não nos deixe cochilar. Não nos deixe vacilar, Senhor. Ah, Senhor. Senhor, traz ânimo. Que a tua igreja não seja como as virgens loucas, mas que possamos ser uma igreja prudente, que sabe que vai ter os dias maus, por isso se reveste da armadura de Deus. É uma igreja triunfante, uma igreja que marcha, uma igreja que mesmo no meio das dificuldades, ele clama e confia no Senhor e diz: tu és a minha rocha, tu és o meu libertador. Não me deixe, Senhor, que o inimigo venha a rir de mim, mas que amanhã eu possa cantar o hino da vitória. Senhor, devolve a alegria da salvação, devolve a alegria de servir-te, devolve-me, Senhor, a unção, o poder do Espírito Santo. Devolve, Senhor, a sensibilidade a ouvir, para louvar, para adorar o Senhor. Quantas vezes chorava ao cantar um hino e hoje parece que os olhos secaram. Devolve as lágrimas, Senhor, nessa noite. Aleluia! Senhor, que nós possamos ser bebês, crianças nas tuas mãos, sempre tendo o Senhor como o nosso grande herói, nosso todo-poderoso, em quem nós confiamos, Senhor. Não nos deixe sair da idade da inocência espiritual, Pai amado. Que nós possamos sim crescer na graça e no conhecimento, mas sermos como uma criança, Senhor, diante da tua presença, Pai. Oh Senhor conhecedor, Espírito Santo, toma a tua igreja agora. Espírito Santo de Deus, haja no meio da tua igreja. O Senhor Jesus quer ouvir o teu clamor, quer ouvir a tua oração, quer ouvir você cheio do Espírito Santo. Clame, exalte, adore, bendiga o Senhor. Pode chorar. Se existe um lugar preparado, esse lugar é o templo do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você que quando você chora, o anjo do Senhor vem colher as tuas lágrimas e levar na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Adore ao Senhor. Adore, 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 adore. Mais um pouco, um pouquinho mais de fé, de confiança. Bendiga, exalte. Teramaste comande kira mande kira bashanda karabashi. Teramais te kira mande hide shora mande kas.
Visita esses corações, Senhor, visita esses corações. Visita agora, Espírito Santo. Senhor, que os céus se abram, Senhor, e o Senhor com as suas mãos derrame esse óleo precioso, Senhor, sobre cada vida aqui presente. Derrame esse óleo precioso sobre cada vida aqui presente, Senhor. Receba da parte do Senhor o poder, a unção sobre a tua vida. Jesus, obrigado, meu Deus. Que a tua palavra fique gravada em cada mente e em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém?